Aleluia, Jesus. Devido aí às circunstâncias, irmãos, nós vamos estar transferindo a vigília que teríamos no Arroio do Padre agora no dia 18 para 19 para uma data posterior a ser informada à igreja, tá bom, irmãos? Então nos ajudem aí também a divulgar isto. Quem achou, diga amém. Diz aí para o irmão que está do teu lado, prepare-se. Não, mas fala com vontade de profeta aí para o irmão perto de você. Irmão, prepare-se. Meu Jesus, sangue de Cristo tem poder, irmãos. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, prepare-se. Até o final do culto fica bom esse negócio, irmão. De novo. Diz aí para o irmão do teu lado, prepare-se. Deus vai falar contigo. Evangelho escreveu São Mateus, o cobrador de impostos, capítulo 26 e o versículo 36. Na sequência de sermões sobre a Páscoa, quem sabe uma das mais tremendas passagens é Jesus no Getsemane, ou Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo adiante-se um pouco, prostrando-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Feche os teus olhos, inclina a tua fronte e pense em Deus nesse instante. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua presença, Senhor. É mais um domingo de celebração, mais um domingo, Senhor, que estamos aí nos antecipando, Senhor, às celebrações da Santa Ceia, Senhor. E nós queremos te glorificar, Senhor, e te louvar, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, maravilhoso, como cantamos, que nos ama, Senhor. Nós não éramos merecedores desse amor, mas tu nos amou primeiro, Senhor. E eu te glorifico e te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Quem está alegre, diga aleluia. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre como terminamos as coisas. Há um texto muito maravilhoso que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio.
problema não é como nós começamos, o grande problema é quando nós terminamos. Começar não é algo difícil, difícil é terminar. Então, verdade, quando eu sempre falo nesse versículo, eu sempre me lembro do versículo de Abacuque, capítulo 3, em que um dos rogos do profeta menor, Abacuque, é: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a edifica. Porque o problema não é o início, e nem também tampouco o fim, porque o fim é o término, acabou. O problema está no meio. Conseguir passar o meio é um problema. Conseguir suportar no meio é um problema. Estar forte o suficiente no meio é um problema. É tão interessante que todo mundo já ouviu a história de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata, aquele que traiu Jesus com um beijo na sua face. É tão verdade que ficou até eternizado o chamado beijo de Judas. Alguém já ouviu essa expressão? É o beijo do traidor. Só que o início de Judas não foi assim. Você não vai encontrar nas narrativas bíblicas, meu irmão, nenhum registro de como Judas foi chamado para o ministério de Jesus. Alguns atribuem o chamado de Judas da seguinte forma: Judas, o seu sobrenome é um sobrenome latino que os romanos colocaram a um grupo de judeus, sicários, que quer dizer assassinos. Olha que forte. Então chamavam-se um grupo de judeus que eram revoltos, que faziam oposição à dominação latina ou dos romanos na Terra Santa. Judas era um desses homens que fazia oposição à opressão dos romanos dentro de Jerusalém. A Bíblia não narra de como Judas conhece Jesus. Talvez Judas era mais um dos judeus que presenciaram as obras que Jesus fez. Qual é a pessoa que não se impressionaria, por exemplo, de ver um homem impor as mãos sobre um cego e ele tornar a enxergar? Qual é o homem que não se impressionaria ao ver um homem, por exemplo, dizer para um homem com uma mão seca e dizer que aquela mão tornasse a ser normal e aquela mão instantaneamente ela esticasse e tornasse ela naturalmente ou normalmente com as suas funções? Quem sabe Judas estava nesse dia naquela sinagoga onde Jesus faz esse grande milagre. Quem sabe Judas também estava presente naquela sinagoga aonde Jesus cura uma mulher que está há 18 anos com um demônio sobre as suas costas, e ela vive 18 anos encurvada, e a Bíblia diz que Jesus, repreendendo o espírito, a mulher tornou-se a ter a encurvatura normal. Qual é o homem que não se impressionaria com isso? Então Judas, quem sabe, vê e testemunha alguns desses grandes milagres. Alguns atribuem o texto de Lucas, capítulo de número 9, quando um homem chega para Jesus e disse: deixa seguir-te. Jesus olha para esse homem e diz para ele: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Alguns dizem, por que Jesus faz essa referência à raposa? Porque a raposa era uma terminologia dada à família de Herodes. Herodes não era um judeu 100%, e os judeus não viam ele com bons olhos, porque Herodes só chega ao governo por causa de uma tratativa política, pastor Nelson. Por isso ele é elevado ao governo da Judéia.
Então chamam os judeus de Herodes de raposa velha. Por isso Jesus diz: até a raposa tem o seu covil. Jesus fala: olhe os pássaros, até os pássaros têm seus ninhos. Os romanos eram vistos como águias. Quem já viu o brasão dos romanos? É uma águia dourada. Jesus diz: até os romanos na Palestina têm um ninho, mas o Filho do Homem, ele será rejeitado, ele vai ser desprezado, ele vai ser massacrado. Você quer seguir ele? E alguns dizem que Judas segue Jesus porque se impressiona por Jesus. O começo de Judas é um começo excelente. Nos dá a entender que ele é um dos mais fiéis amigos de Jesus. Pastor, mas que amigo é esse que traz Jesus? Irmão, eu quero que você venha comigo. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os desígnios do Senhor. Eu não estou aqui para fazer a defesa, nem sou advogado de Judas. Mas eu quero fazer uma leitura, irmãos, afastada do texto bíblico, porque nós temos muitas vezes uma facilidade de julgamento. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus confiava tanto em Judas, que no Evangelho de João, diz que Judas era o tesoureiro de Jesus. Ninguém confia uma função tão importante, irmãos, quanto dinheiro a alguém que não confie. Você não confia funções estratégicas numa empresa, se você é dono de uma empresa, para pessoas que não são da sua confiança. Você não coloca uma pessoa no caixa de um comércio, se ela não é de uma pessoa de confiança. Quem está entendendo aqui, irmão? Isso quer dizer que Judas fazia parte do círculo de confiança de Jesus. Judas via em Jesus alguém que poderia transformar e libertar o seu povo, porque ninguém fazia as coisas que ele fazia. É tão verdade que se você pegar o Evangelho de o Evangelho de João, aonde Jesus cura aquele homem que está 38 anos numa esteira, no tanque de Betesda, e faz aquele homem levantar daquela esteira, e diz para ele: pega a tua cama e anda. E aquilo é um dia de sábado, e as pessoas começam a indagar: quem é que te curou? Quem é que levantou você da sua cama? Ele dizia: não sei se ele é Deus, se é filho de Deus, mas eu só sei uma coisa: ninguém faz as obras que ele faz. Então Judas via isso em Jesus. Jesus, o que imaginava? Você já pensou um rei como esse? Judas era um dos que queriam coroar Jesus rei. O Evangelho de João, capítulo 6, que narra a multiplicação de pães e peixes, aonde Jesus, ele manda os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, porque João narra que eles queriam coroar Jesus rei. Judas era um desses. Qual era a lógica que me dá a entender que o texto bíblico me dá liberdade de fazer interpretação? Você pensa na cabeça de um camarada que ele já é um revolucionário. Ele é alguém que é acostumado à luta armada. Para insurgir-se contra um império, você precisa de um exército. Quais são as coisas básicas para você ganhar uma guerra? Primeiro, você precisa de um contingente forte, de um exército armado. Mas duas coisas são primordiais. Quais são, pastor?
você precisa pão. E você precisa saúde. Você imagina Judas andando com Jesus, pastor Nelson. Qual é o exército que venceria um homem que é capaz de ressuscitar mortos? Morreu um soldado no campo de batalha e diz: levanta. Qual é o exército que conseguiria vencer um exército de Jesus? Que nunca faltaria pão, porque se ele consegue pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 15 mil, seria um exército que nunca faltaria pão. Esse é um exército impossível de derrotar. O problema de Judas é que ele tinha uma visão terrena, e Jesus estava trazendo uma visão do céu. Talvez Judas começa a se decepcionar com Jesus, quando ele começa a pregar a respeito do reino dos céus. E o que ele fala? Reino dos céus não é comida, reino dos céus não é bebida, reino dos céus não é essas coisas terrenas, reino dos céus é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Jesus começa a pregar: você precisa amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus começa a dizer: você precisa amar o teu adversário, o teu inimigo. Você precisa, quando baterem na tua face, você precisa oferecer a outra face. Isso começa, quem sabe, a decepcionar o coração de Judas. Mas pastor, o que leva Judas a trair a Jesus? Quem sabe Judas, quando ele faz a maquinação da traição de Jesus. Porque, meus irmãos, você acha que Judas trairia Jesus por 30 moedas de prata? Você sabe o que dava para comprar com 30 moedas de prata no tempo de Jesus? Um escravo meia boca ou um camelo. Era isso que comprava 30 moedas de prata. Nada mais, nada menos que um escravo meia boca, nem um dos bons, meia boca, ou um camelo. Você acha que Judas, que anda com Jesus 3 anos, que vê tudo o que Jesus faz, trocaria Jesus por um camelo? Mas então, pastor, o que é que Judas pensou quando ele faz essa negociata? Quando ele vai lá no Getsemane, eu imagino que, apesar de ser ali, queridos, a noite de dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, aonde se comemora a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito. E a Bíblia diz, se você abrir ali o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, se não me trai minha memória, Jesus expressa da seguinte forma: eu estava ansioso para comer convosco esta última Páscoa. A Páscoa, lembrando, irmãos, é a passagem, ou é saltar por cima. Aproveitar o gancho aqui e diz para o irmão: ei, irmão, chegou a hora de você saltar por cima da luta, chegou a hora de você saltar por cima do seu problema, chegou a hora de você saltar por cima da doença, quem sabe chegou a hora de você saltar por cima dessa adversidade que bate à sua porta. Oh, aleluias, traga o Cordeiro de Deus para dentro da sua casa e salte por cima desse momento. O povo de Israel, quando comemora a Páscoa, ele lembra: o Senhor nos fez sair da nossa terra de angústia. Só que tem detalhe: Páscoa também é recordar. Diga para o irmão que está perto de você: Páscoa é recordar. Como assim, pastor? Um dos grandes problemas que nós temos é falta de memória. Nós nos esquecemos fácil das grandes coisas que o Senhor faz por nós. Quando o povo judeu comemora a Páscoa, sabe o que eles fazem? Na viração do dia, eles matam o cordeiro.
ou cozinham, comem esse cordeiro com pão, ervas amargas, e uma pasta feita com frutas, e um pouco de vinagre, e uma textura como se fosse de uma argamassa, e bebem vinho misturado com água, para lembrar da onde o Senhor os tirou. Pães asmos sem fermentos, ervas amargas, lembrando que a escravidão é algo penoso, é algo difícil de ser engolido. Aquelas frutas misturadas com um pouco de vinagre, numa consistência como se fosse de argamassa, quando eles olhavam para aquilo, iam comer aquilo. Eles lembravam da argamassa com as quais eles sentavam os tijolos nas construções do Egito. Mas quando eles comiam o cordeiro, eles diziam: o Senhor nos fez vencedores e nos fez sair da nossa terra de angústia. Você precisa ter marcas na sua vida que lembrem aquilo que o Senhor fez por ti. E toda vez que você olhe para esses memoriais, você diga: o Senhor fez grandes coisas por mim, por isso eu estou alegre. E quando o Senhor comemora, é interessante que diz que alguns costumes que são acrescentados na festa da Páscoa dos judeus, dizem que eles têm 4 cálices de vinho misturado com água. Só que tem um 4º cálice, pastor Nelson, que esse cálice ninguém podia tocar nele. E eram comidos 3 pães. Na verdade eram comidos 2 pães, um era escondido. E se você notar, sempre foi um texto que muito me intrigou nos textos do Novo Testamento. Você vai ver que quando Jesus vai instituir a ceia, vem um termo assim: e depois de haver ceado. Quantos já leram isso na Bíblia? O que diz o texto a seguir? Diz: e tomando o pão. Mas ele já não ceou. É que havia um pão escondido e havia um cálice que ninguém podia comer nem tocar, porque aquilo simbolizava a esperança de Israel da vinda de um Messias. Mas naquela noite ele pega do pão escondido e ele diz: eu sou pão vivo. E ele pega daquele cálice que só o Messias poderia tocar, e ele diz: este é o meu sangue. E naquela noite ele institui um memorial do seu sacrifício, da sua doação naquele momento. É interessante que todo esse texto que você vê nos evangelhos, João vai descrever isso em várias partes. Por exemplo, as consolações, não se turbe o vosso coração, é quando Jesus deixa, e a Bíblia diz: e havendo ele cantado o hino, foi para o Monte das Oliveiras. Lá Jesus dá todas aquelas instruções: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar o lugar. Ali ele faz as últimas recomendações, ele também faz a oração sacerdotal, que ele lembra de mim e de você. Lá intercede o Senhor até por aqueles que ainda não haviam nascido. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por aqueles que me deste e por aqueles que ainda vais me dar. Depois de atravessado, então, queridos, o Getsemane era um jardim que ficava de frente ao pórtico de Salomão, que era a entrada oriental, à frente do templo. E havia um pórtico, uma porta que ficava na muralha de Jerusalém. À frente dessa muralha ficava então o Vale de Cedron. No Vale de Cedron ficava o jardim do Getsemane, que era um lugar pequeno. À frente havia o Monte das Oliveiras. Você entende então no texto que Jesus, cantado o hino, vai ao Monte das Oliveiras, dá as instruções aos seus discípulos, consola os seus corações, os prepara.
Ele já diz ali na ceia que alguém vai traí-lo. Ele repreende a Pedro, que diz: eu vou morrer no seu lugar. Judas sai dali bravo, vai então fazer a terminar a negociata, realizar o restante do plano de como seria entregue Jesus na mão dos malfeitores. Então Jesus vem do Monte das Oliveiras, chega a um lugar privado. Alguns dizem que até provavelmente seja o jardim do Getsemane de algum dos discípulos, porque no original quer dizer prensa de azeite ou lagar de azeite, ou lagar de oliveiras. Era um lugar onde havia olivas plantadas. Então é verdade que ainda tem o jardim com oliveiras ali em Jerusalém, nesse lugar, com oliveiras com mais de 2000 anos de idade. Que com certeza testemunharam Jesus dobrando os seus joelhos ali naquele lugar. Quando Jesus convida os seus discípulos, fiquem aqui, ele pega os 3 mais íntimos, Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e diz para eles: vem comigo um pouco adiante. Jesus adentra aquele jardim, diz para eles: fiquem aqui, e ele foi um pouquinho mais adiante, mas ele diz para eles: vigiai. E a Bíblia diz que Jesus prostra-se em terra. E sabe o que está acontecendo ali? Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Ali a Bíblia diz que toma conta de Jesus uma grande tristeza. E ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. E não é uma morte qualquer. Ali ele começa a tomar sobre si as minhas iniquidades. Ali ele começa a tomar sobre si as suas iniquidades. Ali é aquilo que o profeta Isaías diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é uma angústia qualquer, porque é um momento a partir de agora, irmãos, em que Jesus vinha numa crescente. Jesus vinha com seu ministério fluente, e o Pai sempre estava com ele. A partir do Getsemane, ele está só. A partir do Getsemane, Deus começa a moê-lo. A partir do Getsemane, Deus começa a preparar o cordeiro. A partir do Getsemane, o Senhor começa a colocar sobre ele a angústia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Se você perceber no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 13, Evangelho de Lucas, é o único, Lucas é o que dá o detalhe. Lucas era um detalhista no seu texto. Se você prestar atenção, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13 diz: e tendo concluído as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Interessante, Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Lucas está iniciando o ministério. Ele é tentado em todas as coisas. Paulo diz: mas em nada ele pecou. E a Bíblia diz: e deixando ele, outra tradução, por algum momento. Que momento é esse? Getsemane. A Bíblia não registra qual foi o tipo de opressão que a serpente, que o tentador, que Lúcifer fez a Jesus, que Satanás. Pastor, Lúcifer não está na Bíblia. Quem vem na escola dominical já expliquei, viu, irmão? Mas não importa se o nome dele for Lúcifer, Satanás, diabo, chama ele de que você quiser. Você acha que eu vou brigar com alguém se você não concorda que Lúcifer não tem na Bíblia? Vai continuar sendo capeta, irmão. Diabo, Satanás, Beuzebu.
filho de Baal, seja lá o que for, irmão. Chame ele você de que quiser. A Bíblia diz que ele se afastou até o momento oportuno. Qual foi o momento oportuno? O momento que ele viria mais uma vez afligir a Jesus. É tão interessante que Jesus vem por 3 vezes no texto e orar. Ele pede que os seus amigos mais íntimos ficassem ajudando em oração, e eles não puderam, porque o ambiente estava pesado. Quando você está no momento de prova, de aflição, de angústia, irmão, você acha que é fácil orar? Quando as circunstâncias são adversas, quando o momento está difícil, quando a doença bate a porta da sua casa, quando a conta se acumula e o dinheiro faltou, quando o filho cai nas drogas, quando o marido está no vício do álcool, quando a mulher cai na jogatina, quando o casamento vai mal, quando os filhos estão, queridos, passando por momentos difíceis, e você não teve condições de estar com eles no momento que eles mais precisavam. E a luta veio à sua porta. É fácil orar? É fácil agradecer quando tudo vai bem, irmão. É fácil dizer obrigado, Senhor, quando todas as contas do mês estão pagas. É fácil dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família linda, quando a tua esposa é aquela dos sonhos, os teus filhos são educados pra caramba, irmão. Agora, quando tudo está despedaçando e caindo, irmão, como é difícil se rasgar, se lançar no pó e dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil quando é na vida dos outros, irmão. Jesus estava numa situação dramática, porque apesar de ele ser Deus, Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Mas naquele momento, ele não estava revestido da sua glória. O apóstolo Paulo dizia, ele se despojou da sua glória. Sabe o que ele fez? Porque se existe um verdadeiro super-homem é Jesus, viu, irmão? Ele só não tem o Szinho no peito, nem capa vermelha. Mas é bem exatamente dessa forma. É como se ele tirasse a roupa de super-homem e vestisse a do Clark Kent. Não sei porque os irmãos estão olhando com essa cara. Ninguém conhece a história do super-homem aqui nessa igreja, né, irmão? Não, graças a Deus aqui ninguém lê gibi na vida, ninguém assistiu filme nessa igreja, né? Ninguém sabe história nenhuma, né? Não, graças a Deus, todo mundo aqui, meu Jesus. Jesus fez exatamente dessa forma. A Bíblia diz, ele despojou-se da sua glória, encarnou, fez-se homem. Jesus ali não estava revestido da sua onipotência, onipresença, onisciência. Por quê, pastor? Porque senão o sacrifício não valia. Um Deus na sua natureza não podia morrer por um homem mortal. O sacrifício só valia se fosse um homem. Olha o que Deus faz por amar você. Olha o que Jesus faz por amar você. Ele se veste da mortalidade. Mortalidade do seguinte: num corpo que é mortal e ao mesmo tempo imortal, pastor Nelson. Como assim, pastor Samuel? Não estou entendendo. É tão verdade, irmãos. E eu estou quase encerrando. Porque o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz:
a minha vida ninguém tira. Não estou entendendo, já explico. Sabe quando Jesus está na cruz? É a hora nona. As pessoas passam com escárnios, zombarias, dizendo: salvou a muitos e não pode salvar-se a si mesmo. Curou a muitos e não pode curar-se a si mesmo. Mandar um ódio isso, irmão. Porque a mesma multidão que quando ele, uma semana atrás, entra em Jerusalém, aclama ele dizendo: é o rei que está entrando, é o rei eterno, é o Messias. Aqueles que botam as suas roupas para que pelo menos a pata da mula passasse por cima para serem abençoados. Os caras criam tanto que não precisava nem Jesus pisar em cima, só a pata da mula que Jesus estava em cima já faria o milagre acontecer. Aqueles que colocavam as palmas, que eram as folhagens da planta, no seu caminho, para que ele passasse por cima e levasse para a sua casa, para sentir a sua casa abençoada, é o mesmo que uma semana depois diziam: crucifica-o. Eram os mesmos que depois passaram pela cruz dizendo: salvou a muitos, não pode salvar-se a si mesmo. E o que Jesus dizia? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Passado isso, irmãos, Jesus então vai entregar o seu Espírito, porque é o Espírito que produz vida. Por que Jesus entrega e não morre? Há uma grande diferença de você morrer e uma grande diferença de você dar a vida. Porque a morte não tinha poder sobre ele. Porque a morte só tem poder conforme diz a carta aos Hebreus capítulo 9. Somente a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado. Se Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai e diz: a minha vida ninguém tira, mas eu a dou pelos meus amigos. Aleluia. Quando Judas vai entregar Jesus, ele não está pensando nas 30 moedas. Ele está pensando numa maneira de fazer de Jesus aquilo que ele imaginava de Jesus, um revolucionário. O que ele pensou talvez em sua cabeça? Pastor, isso está na Bíblia? Não está, irmãos. Isso aqui é uma liberdade que a Bíblia dá de eu pensar. Diga para o irmão que está ao teu lado: crente também pensa, viu, irmão? Crente pensa, irmão. Pelo histórico de Judas, dá para entender que ele queria Jesus um revolucionário, pastor Nelson. E ele pensou: Jesus tem poder, se ele faz morto ressuscitar depois de 4 dias, se ele consegue, como a narrativa histórica diz, que ele bota um olho de barro dentro de um cara que só tem a cavidade ocular, ele vai lá e diz para o cara: lava-te, e o cara volta enxergando com o olho dentro. Quando prenderem ele, ele vai usar o poder de Deus e vai fulminar esses caras, e vai operar um grande milagre, e até os soldados vão se render a ele, e ele vai tomar Israel. Talvez seja isso que passa na cabeça de Judas. Só que quando ele entra naquele jardim que significa prensa de azeite, começa a se cumprir a profecia de Isaías, e ele foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Um silêncio toma conta. Jesus não abre a sua boca. Quando Judas chega no jardim, queridos, ele combina que ele vai dar um beijo, porque é um costume dos judeus, não relata, mas provavelmente de Esdras, de cobrir a cabeça com um talite,
para orar, e era frio aquela noite, apesar de ser 14, ser início de primavera, era uma noite fria, porque se você viver um momento que Pedro traz Jesus, ele vai se aquecer à beira de uma fogueira. Então provavelmente Jesus, por causa da geada, do vento ou da poeira, estava com um talite em sua cabeça, e ele vai ao encontro e diz: Rabi. Provavelmente Jesus tira o talite e ele lhe dá um beijo na face. Aquele era o sinal que era Jesus. E quando os soldados vieram, quem sabe Judas ficou na expectativa: é agora! Mas Jesus não falou nada. Sabe o que ele faz? Sabe qual é a única frase que Jesus fala e que está registrado por Lucas? Ele diz: amigo. Jesus sabe que o cara vai trair ele, chama ele de amigo. E pergunta: o que te traz? Como se ele não soubesse, né, irmão? Sabe o que na verdade Jesus estava falando para ele? Amigo, faz o que tu veio fazer, porque tem que se cumprir o que foi escrito de mim. Jesus passa pelo processo religioso de acusação, passa pelo processo político na casa de Pilatos. Irmãos, massacrado. E o que acontece? Pedro nega Jesus antes que o galo cante 3 vezes. Todas essas cenas se discorrem no mesmo instante, quase que na mesma cronologia daquela noite de quinta para sexta-feira. Porque o dia judeu começa às 18 horas de um dia e termina às 18 horas do outro dia. Eu tento imaginar essas cenas todas na minha cabeça, não sei se você consegue fazer também, acompanhar isso, mas eu tento, como se fosse um filme. E eu tento imaginar, irmãos, que com exceção de João, todos os demais discípulos somem, só fica Pedro e Judas. Qual a diferença entre os dois? Porque a minha pergunta é: os dois não traíram a Jesus? Judas não aguenta o remorso, e ele tira a sua própria vida. Pedro não aguenta o remorso e volta para a praia. Atitudes praticamente semelhantes. Eu louvo ao Senhor porque Pedro, apesar de ter tido remorso, voltou para a praia, ele teve uma oportunidade de encontro de novo com Jesus. Mas Judas não teve. Judas está na condenação eterna. Mas ele não tinha uma má intenção. Mas as tuas decisões determinarão o teu final. As tuas escolhas determinarão o teu final. Você, irmão, pastor, mas eu sou salvo pela graça, é verdade, tudo é de graça na porta da salvação. Depois as escolhas são suas. Porque há um caminho a ser percorrido, porque Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Mas ele também falou: eis que estreita é a porta e apertado é o caminho. Então depois da porta tem um caminho. Que conduz à salvação, e são poucos que passam por ele. A porta é Jesus, irmãos, mas permanecer no caminho é uma escolha nossa. Antes de orar, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Por favor, coloca a imagem aí para mim, e eu vou orar. Dá para colocar a imagem aqui? Talvez essa aqui seja uma das pinturas mais conhecidas do mundo inteiro. Essa é uma pintura de Michelangelo. Não, perdão.
Leonardo da Vinci. Não, Michelangelo. Essa pintura foi feita num mosteiro em Milão, na Itália. Incrivelmente, esse mosteiro chamado Convento de Mari delle Grazie. Michelangelo, ao pintar essa pintura, ele quis retratar a Santa Ceia de Jesus, a última Páscoa e a instituição da ceia. Se não me trai minha memória, ele levou quase 9 anos para concluir a pintura. É um mural, não é uma tela, é um mural no refeitório do convento, pastor, do monastério. E ele tinha costume de utilizar modelos vivos. Então, ele aproveitou os próprios moços daquele monastério e foi escolhendo cada um deles para serem personagens ou até monges que haviam ali para serem os modelos dele. Isso que eu vou lhes falar, alguns têm por verdadeiro, outros dizem que é lenda, mas alguns especialistas renascentistas dizem que a história é legítima. Ele não começou pela figura de Jesus, nós provavelmente não vamos começar por Jesus, não. Jesus foi a última figura que ele pintou. Se você pegar aqui da esquerda para a direita, você vai ver que os apóstolos estão divididos em grupo de 3. E eu vou me destacar aqui apenas no grupo o segundo grupo da esquerda para a direita. Ali está Judas, Pedro e João, na pintura de Michelangelo. Judas está do ladinho daquele cabeça branca e barba branca. Por incrível que pareça, nessa história da pintura dessa tela muito conhecida no mundo, que sobreviveu a um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial e incrivelmente ficou intocável. Praticamente todo o mosteiro foi destruído e a pintura no refeitório ficou intocável. Talvez para nos dar a moral da lição que Michelangelo passou ao pintar isso. Quando ele chega, ele deixa 2 últimas figuras para pintar. Adivinha quem eram as 2 últimas figuras? Jesus e Judas. Ele tinha no seu coração que para representar Jesus, irmãos, tinha que ser uma pessoa com um rosto angelical. Alguém com uma fisionomia cheia de graça, que ao olhar para ele transmitisse paz, alegria, felicidade. E diz ali a história que ele passou alguns meses procurando uma pessoa que representasse Jesus. Quando ele acha então um belo jovem, regente do coral do monastério, e ele olha aquela figura angelical e ele diz: está aí o Jesus que eu estou procurando. Ele pega aquele moço, retrata a figura dele, e então ele coloca Jesus na pintura. E ele disse: mas agora eu preciso do Judas. Eu preciso de alguém que tenha um olhar de traidor, alguém que tenha um olhar de assassino, alguém que tenha um olhar macabro. E procurou, imagina, no monastério e achar, irmão, ainda mais naquele tempo, na Idade Média. E ele não encontrou o Judas para retratar. Passado alguns anos, Michelangelo está em Roma. Quando ele está em Roma, ele vê alguns soldados romanos trazerem um homem barbudo, com olhar de assaltante, frio, macabro, homicida. E ele diz: achei o meu Judas. Fala com o centurião, leva aquele homem cativo de algemas, pinta Judas com as fisionomias daquele homem. Conclui esta obra-prima da história da humanidade. Quando ele termina a pintura que você está vendo aqui, e ele diz: encerrei. E os guardas vão levar aquele homem começa a gritar:
por Michelangelo: Michelangelo, você não se lembra de mim? E ele achando que era um desespero daquele homem, porque ele ia ser executado, porque era um homicida. Você não está lembrado de mim? E ele: não sei quem é você. Eu sou aquele moço que você pintou como Jesus. Eu sou o Jesus da sua pintura. As decisões que você toma na sua vida, meu irmão, são elas que vão determinar o seu fim. Isso não é uma brincadeira. Judas teve as melhores das intenções, mas ele escolheu ir pelo caminho que era um atalho. Ele não conseguiu entender a mensagem, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não conseguimos entender a mensagem de Jesus. Nós não conseguimos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Quero convidar você a ficar em pé, eu estou encerrando. Talvez essa não era a palavra que você gostaria de ouvir. Talvez essa não seja a mensagem que o seu coração imaginou para vir no culto de domingo à noite. Não, irmãos, é essa mensagem que Deus queria falar com você. Eu quero dizer: Jesus salva. Mas quem decide chegar lá é você. Como assim, pastor? Jesus diz: o céu é conquistado à força, por decisão. A sua vida familiar é mudada através de uma decisão. Eu sei que Deus salva, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma, eu sei que Deus muda a vida de quem crê. Mas Ele só faz isso para quem abre a porta do coração. Irmão, você pode vir aqui todo domingo à noite, você pode receber aqui todos os domingos oração aqui na frente. Você pode todos os domingos vir aqui pedir a mesma coisa para Jesus. Mas nada na sua vida mudará se uma tomada de decisão não for realizada na sua vida. Nada acontecerá de verdade se você não tomar uma decisão de abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar. Uma coisa é você, irmãos, hoje de manhã na escola eu falava isso com os irmãos aqui. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, ouvir falar da Bíblia, saber as palavras. Outra coisa é você se submeter à autoridade da palavra. Você estar debaixo do jugo de Jesus. Pastor, Jesus tem jugo? Tem, irmão. Vinde a mim, presbítero Avelino, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A grande diferença é que Jesus está dizendo: eu não vou deixar você carregar o jugo sozinho. Feche os teus olhos. A minha pergunta para você nessa noite: até quando você vai ficar carregando o jugo sozinho? Sozinho você não vai sair do lugar. Sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sozinho você não vai conseguir vencer. Aleluia, Jesus. As tuas decisões do agora determinarão o teu amanhã. Pastor, mas eu não tenho controle da manhã. Exatamente.
Quem tem é Deus. Se você decidir agora entregar na mão de Deus o teu presente e o teu futuro, irmão, o resto o Senhor cuida. Decisões de agora mudam o presente e modificam o futuro. Não adianta ter boas intenções, não adianta ter bons pensamentos. Judas teve a maior de todas as boas intenções: libertar Israel do cativeiro romano. E acabou morto, pendurado numa árvore. Eu quero encerrar esse culto orando por você que quer tomar uma decisão hoje de ser um seguidor verdadeiro de Jesus. Não importa se você já frequenta a igreja, não importa se você está 30 anos na igreja, não importa se você veio pela primeira vez na igreja, não importa se você está visitando a igreja, o que importa é você e Jesus, irmão. E eu quero encerrar orando por você aqui nessa noite. Você que quer tomar uma decisão acertada na sua vida, quer confiar ao Senhor a tua vida, os teus projetos, os teus sonhos, quer que o Senhor direcione a sua vida. Eu vou dar um instantezinho para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós intercedermos por você. Onde está você, irmão? Vem aqui à frente. Bem rapidamente eu quero orar por você e vamos estar encerrando o culto dessa noite. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantando, feche os teus olhos, igreja. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Quem sabe até hoje você teve todas as boas intenções, mas elas não deram certas até agora. Talvez até hoje você teve o melhor de todos os projetos, mas nenhum deles deu certo até agora. Talvez você teve o maior dos sonhos, mas até agora ele não conseguiu se concretizar na sua vida. Eu não quero convidar você só para mais uma oração. Eu quero convidar você para uma tomada de atitude. Eu não quero convidar você apenas para orarmos mais uma vez juntos. Eu quero convidar você para tomar uma tomada de decisão que muda a tua história hoje. Quem sabe até hoje você, irmão, amigo que me visita faz tempo aqui, só tem caminhado junto com a gente. Eu não quero que você caminhe junto com a gente, eu quero que você caminhe com a gente. Quem sabe até hoje você não tomou a decisão de descer a água do batismo, de ser uma nova criatura em Jesus. Bom, hoje eu estou convidando você para descer as águas e ser uma nova criatura em Jesus. Quem sabe até hoje você andou afastado dos caminhos do Senhor. Hoje eu estou convidando você para tomar uma decisão que muda a tua história. Volta para Jesus enquanto dá tempo. Hoje eu estou falando com você que vive reclamando da sua casa, da sua família, do seu casamento, do teu esposo, da tua esposa. Você que só reclama de tudo. Hoje eu quero convidar você para tomar uma decisão na sua vida. Ah, pastor, eu não vou me envergonhar. Continua então aí no teu lugar, do mesmo jeitinho, da mesma maneira, com o mesmo casamento, com a mesma família. Continua do mesmo jeito, você vê onde é que você vai parar. Você vai ver onde é que você vai parar com o seu casamento. Você vai ver onde é que você vai parar com a sua casa. Mas hoje é a oportunidade de Deus para você mudar a tua história. Não é apenas mais uma oração que eu estou convidando você. Quem sabe quantas orações você já veio aqui à frente receber. Quem sabe quantas orações você já pediu ao pastor, ao evangelista, ao presbítero, e nada tem acontecido. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade você nunca fez a sua parte. Na verdade você nunca tomou uma decisão. Você está que nem Pedro, andava com Jesus, comia com Jesus, orava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas nunca foi convertido. Como assim, pastor? Verdade, Jesus mesmo disse: Pedro, quando você se converter, você dá testemunho para os teus irmãos.
Chegou a hora da decisão. Você vai ou você fica? Chegou a hora da decisão. Você vai ou você fica? Você é daqueles que vão ou daqueles que ficam? É a sua decisão, meu irmão. É a sua decisão, minha irmã. Nós não podemos tomar essa decisão por você. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Você que está aqui na frente, se possível, põe a mão sobre o seu coração. Chegou a hora de você ter uma conversa com Jesus. Bem suave, queridos. A igreja fecha os olhos, fique em espírito de intercessão. Você que está aqui na frente, chegou a sua hora de você ter uma conversa séria com Jesus. Chegou a hora de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu estou aqui tomando uma decisão. Eu estou tomando uma decisão, Senhor. Diga para Jesus: Jesus, eu estou tomando uma decisão. E fale com o seu coração para Jesus qual é essa decisão que você está tomando. Confesse para Jesus. A Bíblia diz que se com os nossos lábios nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Ao perdoar nossos pecados, Ele também nos cura. Ao nos curar, Ele também nos liberta. Ele quebra as algemas, Ele rasga a cédula que o diabo tinha contra nós. E nós podemos agora viver em liberdade em Cristo Jesus. Não sou mais escravo do pecado, mas estou livre para Deus. Então faça agora, meu irmão, você que está aqui na frente, e a igreja está intercedendo por esses irmãos aqui. E nós queremos profetizar e abençoá-los em nome de Jesus. E eu estou crendo que a partir de hoje, irmão, irmã, você que está aqui na frente, você não vai viver mais uma mesma vida. Você vai ver uma vida diferente. Você vai começar a sentir os reflexos dessa decisão, porque essa decisão vai fazer com que você tome atitudes, que você caminhe passos que não caminhava, que você faça coisas que não fazia para o Senhor. Aleluia. E nós vamos começar a enxergar com os nossos olhos a bênção de Deus sobre as suas vidas. Eterno Deus, Pai que está nos céus, nós apenas, Senhor, confirmamos a oração que já foi feita no coração dos teus filhos aqui na frente. Nós apenas confirmamos uma decisão tomada aqui na frente, Senhor. Porque não há oração mais poderosa de um coração quebrantado e contrito. Diz a palavra: o Senhor não desprezará. Então nós abençoamos, Senhor, segundo a confissão do seu coração, segundo a decisão dos seus corações, nós os abençoamos. Agora, Senhor, como igreja, Senhor, nós abençoamos aqui as famílias, abençoamos os filhos, abençoamos o esposo, abençoamos a esposa, aonde quer que encontre, Senhor meu Deus, alguém que compõe essa unidade familiar, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o esposo, seja a esposa, em nome de Jesus nós abençoamos. E toda arma forjada contra essa casa, Senhor, não prosperará. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos, em o nome do Senhor. Senhor, agora antes da oração, Senhor, de encerramento, Senhor, nós também como igreja queremos, Senhor, levantar as nossas mãos em direção, Senhor meu Deus, à unidade hospitalar, Senhor, da FAO. Vai de encontro, Senhor, a tua serva, irmã Geni, Senhor. Oh, Senhor, para, Senhor, o homem, Senhor, para o homem, Senhor, muitas vezes não há possibilidades, mas para ti, Senhor, nada é impossível. Senhor meu Deus, nós colocamos, Senhor, a vida da tua serva em tuas mãos. Para te realizar um grande milagre na vida dela não é nada, Senhor. E o teu nome será exaltado e glorificado. Também, Senhor, na vida da nossa querida irmã Delmira, vai de encontro a ela, Senhor. Da tua graça, tua serva. Nós abençoamos agora, Senhor, toda a família Domingues. Abençoamos a vida dos teus filhos, Senhor. Oh, e declaramos que o Senhor é Deus. E abençoamos todo esse povo que volta para sua casa, em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém, Jesus. Amém, amados. Antes de você sair, dá um abraço ao seu irmão. Eu quero dizer que o nosso irmão Nilson, cadê o irmão Nilson? Diz para o irmão Nilson vir para cá, correndo. Isso, pede para ele vir para cá, Rosa. Ele está aqui já, está aqui. Irmão Nilson tem CDs, né, irmão Nilson? Quanto é que é, meu querido? R$10. Você vai contribuir com a obra missionária na vida do irmão Nilson, queridos. Apenas uma oferta de R$10, ele dá um CD de presente para você. Amém? Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito Santo seja com cada um de vós hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado, dê um abraço na irmã que está ao seu lado. Diga que bom que você veio na casa de Deus. A paz do Senhor, uma boa semana a todos. Deus os abençoe, meu irmão. Deus os abençoe, minha irmã. Deus os abençoe, uma excelente semana. Deus os abençoe. Grande amor de Deus seja com todos nessa semana. Nada